Os argonautas ficaram olhando com os olhos arregalados para dentro do templo. Olharam para Jazão e Jazão disse: depressa, vamos, vamos! E eles saíram correndo, espalharam, esconderam os pedaços dos corpos. Eufemo não conseguia se mexer. Calais voltou voando, pegou o amigo, ajudou ele a voltar para o navio. Eles entraram, Eufemo não parava de chorar. Ele chorou durante muitas horas. Eufemo ficou alguns dias deprimido. Alguns dias. Até ele começar a comer e beber de novo demorou bastante. Mas ele definhou, emagreceu, enfim. Ele não pegou mais no remo. Ficava olhando para o horizonte, olhar perdido, distante. Foi bem difícil essa situação para ele. Os argonautas pegaram a remo e começaram a subir o Istros. Enquanto isso, na ilha, Eetes descobriu a cabeça do filho e foi outro grito, altíssimo. Ah, meu filho! Malditos! Malditos sejam! E foi uma choradeira. Encontrem! Encontrem o corpo dele! Encontrem! E cada vez que alguém encontrava e trazia um pedaço de corpo, era outro grito e mais choradeira. Foi uma tristeza geral. Até eles conseguirem juntar todos os pedaços e dar um funeral digno para o Arpicito. Eete estava destruído, evidente, era pai. Decidiu que ele não ia prosseguir. Ele não, mas a frota dele iria. Não toda, lógico, ele precisava voltar, um rei não pode ficar sem a guarda. Enquanto isso, a subida do rio Istros estava muito mais difícil do que eles imaginavam. A correnteza era muito forte. Eles não imaginavam que iam ter que fazer tanta força. A subida foi bastante desgastante. Eles demoravam muito tempo para subir um trecho pequeno. Quando já estava anoitecendo, eles resolveram parar. Eles precisavam descansar, eles estavam extenuados. Reabastecer. Quando eles pararam, mal tinham empurrado o Argo para a areia, quando eles foram atacados por bichos que eles demoraram a reconhecer, tão feroz que foi o ataque. Eles começaram a se defender daqueles bichos e quando eles puderam entender o que os estava atacando, o que eles viram eram sinocéfalos. Sinocéfalos é a versão grega do nosso lobisomem. Só que eles não transformavam e destransformavam. Eles eram assim. Então era uma tribo de homens com o corpo... Não eram homens, né? Eram sinocéfalos. O corpo deles era bem peludo, era o corpo igual ao do homem, mas bem peludo. As mãos em forma de garras e a cabeça de lobo. E eles estavam sendo atacados e os sinocéfalos eram muito fortes. E a sorte é que Zeto e Calais subiram e começaram a flechar os sinocéfalos de cima. Nisso, eles, quando sentiram o ataque vindo do ar, eles ficaram com medo e ganiram e saíram correndo. Mas é evidente que eles voltariam, né? Eles não puderam parar ali. E do jeito que eles estavam cansados, exauridos, exaustos, eles continuaram. Continuaram por mais um bom tempo, viraram a noite remando e quando já estava quase amanhecendo, eles realmente não aguentavam mais. E aí eles pararam e precisavam dormir algumas horas. Eles não montaram acampamento, não fizeram nada. Tinha água doce ali, eles estavam subindo um rio. Eles se jogaram na areia e dormiram. Acordaram com o sol alto, aí foram caçar, enfim, beberam água, já estavam descansados, fizeram uma refeição e continuaram. E assim eles permaneceram por um bom tempo. Alguns dias já tinham se passado, os argonautas já estavam
bem emagrecidos, tamanho esforço que eles estavam fazendo, emagrecidos, mas musculosos, né? Porque o esforço era grande, mas eles estavam exauridos. E aí, Jazão perguntou: Citíssoro, esse afluente nunca chega? Estamos subindo muito alto. Quando chegarmos ao afluente, a queda será vertiginosa. Cairemos numa cachoeira violenta. Destruirá o navio. Citíssoro ficou sem graça. Olha, Jazão, eu realmente nunca tinha vindo. Eu sabia do caminho, mas nunca tinha passado por ele. Eu sinto muito. E aí eles começaram a ficar com medo da situação. Até que finalmente, por entre as colinas, eles avistaram o rio Ródano, que desaguava lá embaixo no Mar Tirreno. E aí eles ficaram felizes da vida. Precisamos chegar naquele lugar, mas não podemos continuar subindo. Se nós continuarmos subindo, a descida será por uma queda d'água, será muito mais difícil. Vamos descer pela montanha. O quê? Como assim, né? What? Que eles olharam descer pela montanha? Mas como levaremos o navio? Escutem, vamos empurrar o navio para a areia. Eles desceram do navio, empurraram para a areia. Vamos descansar aqui. Amanhã nós faremos o seguinte: cortaremos tronco de árvores, vários troncos, e aí colocaremos o navio em cima. Uma parte de nós irá na frente abrindo o caminho e a outra parte irá segurando o navio por cima dos troncos, ajudando a segurar, rolando o navio para baixo. Assim nós conseguiremos. Haverá uma outra equipe que irá pegando troncos de trás e colocando na frente. Foi uma descida muito desgastante. Eles tinham que ir fazendo muita força para segurar o navio, para o navio não sair desembestado e bater contra as árvores, enfim. E quem estava na frente também, abrindo o caminho, quem estava atrás abaixando, botando o tronco lá na frente, abaixando, botando o tronco lá na frente. Foi puxado, mas eles conseguiram. Eles conseguiram e chegaram no Rio Ródano. Foi uma alegria, foi uma festa. Eles estavam extasiados, eles sentiam como se já estivessem em casa, porque o Rio Ródano estava a favor da correnteza, né? Então eles chegaram, acamparam, descansaram, enfim, fizeram a CPC, se lavaram, beberam água, foram caçar, descansar, passaram um dia ali descansando. No dia seguinte colocaram o navio na água com a alma refeita. Até Eufemo estava se sentindo um pouco melhor, menos triste. Ele ainda estava muito triste, mas estava se sentindo um pouco melhor. E eles começaram a remar a favor da correnteza. Que diferença! Orfeu ficou tão feliz que ele deixou o remo para os amigos e não entrou no revezamento ali nos remos, pegou a lira dele e começou a cantar. E a voz de Orfeu era uma coisa maravilhosa, era uma coisa linda. Ele tinha o verdadeiro dom da música. E Orfeu cantava, e aí, nossa, o ânimo deles melhorou muito. Eles estavam tão felizes, que eles começaram a cantar junto com Orfeu. Orfeu se empolgou, começou a cantar hinos de vitória. Eles já se sentiam em casa. E eles cantando alegremente hinos de vitória, se sentindo, chegando em casa. Quando Diana viu aquilo, deu um grito: "Pai!" Zeus imediatamente jogou um raio em cima do navio e quebrou o mastro. Uma tempestade se formou no céu de Zeus só jogando raios. E Jazão correu para cima do mastro, segurando o mastro em pé para o navio não virar. E Medeia correu, segurou os pés de Jazão contra o mastro para que ele tivesse mais segurança. Os argonautas segurando no remo, foi um desespero muito grande. De repente, quem vem? As Erinhas, deusas da vingança. As Erinhas eram deusas da vingança, mas da vingança contra os familicidas, da vingança contra aqueles que praticavam crimes em família. Eram 3, tá?
Alecto, Tisífone e Megera. Megera eu lembro. E aí, as três erinhas, elas eram horríveis. Só a visão delas já seria suficiente, castigo suficiente. Elas eram medonhas, eu não vou nem descrever. E elas começaram a distribuir chicotadas em todo mundo. Olha, não teve um que se safou, nem Eufemo, coitado, se safou. Foi um festival de chicotada e eles perceberam que elas não iam parar e eles iam, já estava quase largando o mastro, eles iam acabar entrando com o navio pela areia dentro, iam bater, iam virar, uma tragédia ia acontecer, era iminente. E aí Medeia deu um grito, mar!